Olá, eu sou o pastor Jade Lacerda, estou aqui mais uma vez trazendo uma palavra do Senhor para o coração, para os nossos corações. E hoje é em 1 Crônicas 21, que diz assim, versículo 9 adiante, diz assim: falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres. A gente que já ouviu falar tanto de Davi, Davi é exemplo de tanta coisa boa, né, para a gente copiar, para a gente seguir. O rei Davi, um homem lá do meio do pasto, cuidando de ovelhas, de uma humildade tremenda, e Deus escolheu ele para ser rei sucessor do rei Saul. Então nós vimos a paciência que ele tinha ali para suportar a perseguição de Saul, até conseguir chegar no trono, até conseguir de uma forma total ser o rei naquele lugar. Então a gente fica pensando assim, um homem qual Deus disse assim para Samuel: achei um homem, achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Então quando o profeta diz para ele que Deus mandou ir lá e mandar ele escolher o que ele quer, o que você faria se Deus falasse contigo? Escolhe o que tu queres. Aí pensando assim, eu chego a conjecturar como Davi era um homem que muito agradou a Deus, Deus falou bem dele. Será que Deus não queria dar um presente muito bom a Davi? Será que não seria assim, poxa, eu vou dar uma carruagem banhada a ouro com 3 pares de cavalo manga larga para meu servo se locomover melhor? Ou quem sabe se Deus falou assim, não, ele merece mais, ele merece um palácio novinho na cidade que ele escolher. Ou ainda melhor, quem sabe se Deus não pensou assim, eu vou dar a Davi um sossego definitivo, a morte de todos os teus inimigos, para ele ter paz na terra. Né? Um homem que merecia, segundo a gente olhando e analisando dessa forma. Mas o triste é que não é nada disso, não é bênção não, é castigo. Porque Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor, Deus é justiça, e Deus não faz vista grossa, não tolera pecado. O que acontece? Deus fala, o profeta fala a Davi, escolhe 3 coisas. Está aqui no versículo 12, 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora, aí o profeta tem pressa, vê, pois, agora, delibera uma resposta, para que eu leve aquele que me enviou. Olha que situação, mas o que o Davi fez para chegar a esse ponto de Deus cobrar isso dele e mandar ele escolher 3 coisas ruins demais, uma pior do que a outra. Mas não era o homem segundo o coração de Deus. Como que um homem que pensa como Deus comete algo tão grave, tão sério dessa forma, que Deus decreta uma sentença tão alta? Davi agora, quem se lembra de Davi, quando teve a sua família sequestrada pelos amalequitas, a família dos teus soldados, e Davi só tinha 600 homens para ir atrás do exército dos amalequitas, e sem falar que os soldados dele se revoltaram contra ele por uma falha, ele era o líder, todo mundo deixou a família desguarnecida, e agora queriam até apedrejar ele, com muito custo acalmar o ânimo deles, e agora, como que vai? Tem que buscar a família, 600 homens só. E ora a Deus, tudo tinha que orar a Deus. É igual a vida de muitos hoje. Às vezes até para fazer uma compra tem que orar a Deus, para pagar uma conta tem que orar a Deus. Tudo é na base do joelho, porque está num tempo de deserto, está num tempo de lutas. Assim era a vida de Davi, perseguido pelos matos, aquela situação toda. Então, ele ora a Deus, e Deus fala, vai. Aí vai com os 600, 600. Só que anda um pouco, 200 não aguenta mais, já está cansado das batalhas de onde vieram. Aí cai para 400. Imagina o coração de Davi. Mas Deus foi com ele, foi lá e teve vitória, e trouxe todo mundo de volta, ainda trouxe os bens, as riquezas dos filisteus, dos amalequitas, aliás. Então, nós vemos que Davi teve muitos esses altos e baixos na vida dele, perseguido pelo próprio filho,
né? Uma humilhação terrível. Agora Davi conseguiu, né? Deus abençoou, abriu todas as portas, agora Davi tem um palácio maravilhoso. Davi não precisa mais lutar, orar para ir para a guerra. Essa é a razão. O levantamento do censo. Davi chama seu general Joabe e diz assim: faz um censo, eu quero saber quantos homens eu tenho que puxa da espada. O general era amigo, ele sabia, ele conhecia Davi, ele sabia que Davi tinha mudado. E ele falou: meu rei, multiplique o Senhor 100 vezes mais, mas não faça isso. E Davi insistiu, tipo assim: eu sou o rei, eu estou mandando, vai fazer o que eu estou te dando ordem. E ele foi, o general foi triste, mas foi. Em Israel, 1.100.000 homens. Em Judá, 470.000 homens. As outras cidades, as outras tribos, Joabe nem contou, amargurado, sabia que aquilo não ia dar certo. E chega e traz para ele essa soma. E aí o coração dele arde, bate doído. Porque a gente fica, sabe, muito animado com uma coisa e sem buscar a direção de Deus, sem Deus mandar. O que aconteceu com Davi ali é que, devido a esses bens todos, a história diz que a mesa de Davi já nessa época era de ouro maciço e os talheres de prata. O que se come numa mesa dessa? Não é feijão com arroz e ovo, nunca foi. Então Davi estava poderoso. Davi já não ia mais para a guerra. Ele não precisava orar para ganhar guerra, mas ele deveria orar agradecendo a Deus por ter soldados o suficiente da sobrando. Mas aí a pessoa já começa a se achar. Esse que foi o problema, entrou no coração de Davi um sentimento chamado jactância. É aquela soberba, aquele orgulho de si próprio. Ah, foi Deus que fez, mas eu também fiz minha parte, eu não sou bobo, eu sou muito inteligente, eu corri atrás, eu me esforcei, entendeu? Eu tenho hoje uma faculdade, Deus que me abençoou, mas se eu não vou lá para o banco estudar, eu não tinha, claro que não, mas ainda assim foi Deus, mas aí a pessoa já começa a se achar, a querer também a glória, igual o levita, igual o cantor, né? Ele vai lá e canta, e ele também quer ser adorado, não é justo, adoração é só para Deus, eu também estou aqui, eu me esforço, eu tenho uma voz maravilhosa, e assim vai. Todas as profissões, às vezes a pessoa começa a se achar. Foi isso que aconteceu com Davi. Ficou soberbo, o amigo general percebeu, viu isso, todo mundo viu. E as nações aprovaram, ficaram a favor de Davi, poderia ter se levantado. Não, ó rei, o senhor mudou, o senhor não é como era. Davi era um homem, apesar de ter mudado, não ia matar ninguém para falar assim. Mas não, todo mundo gostou. Sabe quando uma pessoa que anda direito, tem um caráter ilibado, uma pessoa que tem uma postura admirável e começa a se soltar um pouco para o lado ruim, os que são assim adoram, gostam disso. E começa a ganhar outro tipo de fãs, outro tipo de amizade, começa a se corromper, começa a juntar com aquele povo que antes ele até abominava. Ele passava longe, agora já vira amigo íntimo, companheiro de todo momento. E isso começou a acontecer com Davi. Então, Deus manda o profeta e fala para ele: escolhe. E ele escolhe. Caim, ele diz assim: caia eu na mão de Deus, mas não caia eu na mão dos homens, porque muitas são as tuas misericórdias. Inclusive, muita gente aí, sem saber, diz: caia eu na mão dos homens, mas não caiu na mão de Deus. Isso é maligno. Muitas são as tuas misericórdias. Ele escolheu a peste, a praga sobre a terra. E Deus enviou. E em 3 dias morreu 70.000 pessoas. Mas aí a pessoa, né, igual eu falei agora, mas por que essas pessoas pagaram? Porque com certeza, porque o rei é o chefe da casa. Só faz bagunça se ele deixar. Então, se o rei estava levando uma vida bagunçada, o povo estava adorando, o povo também segue, vai atrás. É assim que funciona. Se o pai não põe moral dentro da casa, se a mãe não corrige, não educa os filhos, até as visitas faz bagunça, porque vê que é um ambiente de bagunça. É assim que funciona. Então, o que eu aprecio dessas 3 qualidades de Davi, um homem que assume. Então, quando ele vê a situação pesada, já tinha morrido tanta gente, o anjo virando para o lado da cidade, caçando mais a quem, apontando aquela espada, a quem mais vai morrer, ele grita, ele clama, ele diz: Senhor, eu fiz isso, eu mandei fazer o censo, pune eu, matei eu e a minha família, mas larga esse povo, essas ovelhas, não tem nada a ver com isso. Ele assume a culpa. Muitas pessoas jogam a culpa no outro, jogam a culpa até em Deus,
que nem Adão fez, joga a culpa na mulher, no marido, nos filhos, nos vizinhos, joga a culpa no pastor, nos membros, mas não assume que está errado. Isso é muito sério. Outra qualidade de Davi, depois de assumir os próprios erros, assumir o erro e não jogar culpa em ninguém, é ser adorador. Acho que foi isso que conquistou o coração de Deus. Nós vemos que quando ele comete aquele pecado lá com ele, Betseba e Urias, aquela situação toda, aquele assassinato, aquele adultério, ele se arrependeu. A gente sabe que mesmo se arrependendo tem uma conta a pagar. Desse adultério nasceu uma criança, e com certeza Deus deixou ele pegar bastante amor por essa criança, e depois a criança fica doente para morrer, que é para doer mais no coração dele, para ele aprender. É assim que acontece. Aí ele se trancou num lugar isolado, sem conforto, sem nada, jejuando, buscando, orando, rejeitando tudo que se oferecia de lazer, de prazer para ele. E Deus não quis salvar, não quis curar a criança morreu. Pensava, né? Quantos hoje levantaria daquele jejum, revoltado com Deus, mais uma vez revoltado, abandonava Deus, saía murmurando, mas ele não, ele foi lá, se lavou, se alimentou e foi adorar Deus. Olha a qualidade do homem. Lá na mata, lá, cercado pelos filisteus, uma situação difícil, bebendo água barrenta, só comentou, poxa, quem me dera beber da cisterna de Belém, que fica à porta de Belém. Os soldados gostavam muito dele, sem falar com ele, foi lá, correu risco de vida, que estava tudo cercado, protegido pelos filisteus, trouxe a água para ele. Quando ele viu aquela água, o que ele fez? Ele bebeu, matou a sede? Não. Ele entornou na terra, oferecendo a Deus, ofertando, não sou digno de beber uma água que quase custou sangue, que meus homens foram para lá correr risco de vida para trazer. Era um verdadeiro adorador. Quando, enfim, ele consegue trazer a arca para a cidade dele, com tanta dificuldade que houve da primeira vez, não conseguiu, aquela alegria, aquela festa, e ele lá vestido com as roupas reais, aquela festa, aquela dança, e talvez ele tenha lembrado que quando ele vinha da guerra, no tempo de Saul, que o povo gritava, Saul venceu milhares, mas Davi deu os seus 10 milhares, talvez ele olhou, talvez ele percebeu uma adoração do povo. Ele tirou aquelas roupas reais, ficou com a roupa de baixo, túnica, que as mesmas que os escravos usavam. E a mulher dele, Mical, ficou com vergonha dele. Esculachou, falou, ofendeu ele, humilhou ele com palavras. Mas ele não estava nem aí. Ela foi até amaldiçoada, não teve filho por conta disso que ela fez. Mas ele não queria. É que aquele êxito, aquela vitória fosse direcionada à honra, à glória para ele. Mas ele transmitiu para Deus quando os escravos olhavam para ele e via ele igual, com roupa de escravo. Então a glória era para Deus. Mas agora a gente vê que Davi mudou. Davi está diferente. O problema todo é isso aí, é quando a pessoa está nas lutas, a pessoa está falando com Deus toda hora e se corrigindo e buscando o caminho, a orientação para não sair, para não